Se você chegou até esse vídeo, é porque você está interessado em criar a sua primeira aplicação em XJS. E é isso que nós vamos fazer hoje. Olá, meu nome é Daniel, eu trabalho na Bsource e eu tenho 18 anos de experiência como desenvolvedor de software, boa parte desses anos como desenvolvedor de aplicações web. Como dito no vídeo anterior, nós falamos sobre XJS. Se você não viu esse vídeo, depois você vai lá ver, nós vamos deixar o card em algum lugar aqui em cima, para você ver superficialmente o que nós falamos sobre XJS. E já que você chegou até aqui, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, pedir para você acompanhar nas nossas redes sociais. Se você puder acompanhar nas 3 redes sociais que nós deixamos aqui, perfeito. Se não, qualquer uma da sua preferência aí já vai ajudar bastante a gente também. Então vamos começar a conversar sobre a criação da primeira aplicação em XJS. A primeira aplicação que nós vamos realizar aqui, como é que ela vai funcionar? Eu vou deixar a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o browser. Aqui eu estou usando o Chrome para vocês fazerem download de 2 coisas que vocês vão precisar. Sem isso você não vai conseguir, tá? Primeiro item, você vai precisar do Sencha CMD. Por que você vai precisar do Sencha CMD? O Sencha CMD é responsável por compilar as suas aplicações e também responsável por criar novas aplicações. Ele é uma mão na roda porque você direciona, baseado num diretório, toda a sua árvore de aplicações que você quer criar lá. Então é bem legal e você vai precisar do Sencha CMD. No decorrer do tempo, em outros vídeos, nós vamos falar sobre o Sencha CMD também. A segunda coisa que você vai precisar é o download do XJS. Eu já deixei o link da versão trial aqui para vocês poderem baixar. A versão trial tem uma coisa interessante. Ele fala aqui que é 30 dias, porém você, logo no primeiro dia de uso, ele já vai marcar a sua aplicação inteira como uma aplicação trial e você vai conseguir utilizar ela por mais de 30 dias. Se o seu efeito e o que você quer é testar, então essa versão aqui, perfeito para você poder analisar por completo tudo que você pode extrair de bom do XJS. O próximo passo que nós vamos precisar é o que? Um diretório, e eu vou deixar já aqui um diretório que eu montei no Windows Explorer aqui na minha máquina, que é justamente para eu poder ver o progresso da criação da aplicação e aonde que ela vai ficar, tá? Uma coisa importante, na minha máquina eu já fiz o download do XJS, aí vai vir um arquivo zip para você vai descompactar ele na sua máquina. Eu já descompactei ele e ele fica com uma aparência mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, é exatamente assim, se você baixar a mesma versão que é a versão 6.6, tá? Então isso aqui é o diagnóstico que seu diretório de XJS que você baixou tá ok. Então agora nós vamos para o Visual Studio Code, que é a nossa ferramenta que nós vamos utilizar para criar a aplicação. E aí, como eu estava falando para vocês sobre o Sencha CMD, o Sencha você vai descobrir se ele está funcionando ou não se você der um Enter e digitar Sencha. Ele vai dar o help para você aí do comando e vai, na verdade, eu não sei se ele vai dar o help aqui agora ou se ele vai mostrar que não tem argumentos, se vai dar algum erro, mas enfim, ele vai mostrar para você como é que é o funcionamento dele. E aí, baseado nisso, é que você vai descobrir se o seu Sencha CMD está funcionando ou não. Uma coisa importante, o Sencha CMD, para ele funcionar, você vai ter que abrir o seu Visual Studio Code depois que você instalar o Sencha CMD. Se você não fizer isso, você vai ver que você vai tentar digitar Sencha aqui e o executável do Sencha CMD não foi para o patch da sua máquina, tá? Então isso é importante para você guardar aí com você. Então, como eu disse para você, ele vai imprimir o help do comando, porque ele não recebeu nenhum comando para criação de aplicação. Mas vamos lá, então vamos criar a nossa primeira aplicação. Uma coisa importante aqui já é apontar o SDK nosso, que é o download do XJS que a gente fez no vídeo passado. Então nós vamos digitar esse comando aqui, que é o comando para a criação da nova aplicação que você, ou da sua primeira aplicação em XJS que você vai fazer.
Repare que nesse comando, o que a gente está vendo aqui? Primeiro, o executável da Sencha, o SDK, aonde está na sua máquina, o comando de gerar a aplicação, nome da aplicação. Isso aqui é importante porque vai ser o nome da package ou do namespace da sua aplicação, conforme você preferir aí analisar. E esse ponto aqui é o diretório onde você vai colocar essa aplicação. O ponto aqui no caso é que nós já estamos no diretório que nós queremos criar, por isso nós vamos deixar o ponto para criar nesse diretório. Vamos lá? Detalhe, esse comando aqui, ele pode demorar um pouco na sua máquina, porque ele vai copiar todo o framework de XJS, para depois que ele acabar de copiar, ele vai ainda compilar a primeira vez a aplicação e aí você vai poder utilizar. Então eu vou dar um Enter aqui e aí eu já volto com você. Pronto, temos a nossa aplicação compilada, né? Não sei se demorou muito para você ou não, mas nós temos ela agora pronta para poder fazer os nossos primeiros testes e rodar ela. O primeiro comando que você vai fazer para rodar a sua aplicação web é o comando para que você monitore as alterações e ainda de quebra você já consegue acessar ela. Então a vantagem do XJS quando você já tem o Sencha CMD é que você não precisa de um novo servidor web para poder testar essa aplicação. Então você não precisa, por exemplo, colocar ela num IS da Microsoft ou um Cat ou sei lá, uma Apache, qualquer servidor web que você estiver pensando aí, você não vai precisar no primeiro momento. Você vai colocar o comando Sencha app watch. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar para ele monitorar numa porta específica. Vamos colocar aqui, vai, 2500. E aí nós vamos ver ele rodando. Se eu errei o comando da porta, é port. Eu acho que eu errei o comando. Vamos ver. Como eu falei para vocês, eu errei o comando da porta. Vamos colocar aqui. Digitei tudo errado. E aí, esse comando do Sencha App Watch, como eu disse para vocês anteriormente, nós vamos nós vamos desenvolver outros vídeos sobre Sencha CMD, porque é um assunto muito extenso, tem muita coisa para você fazer com o Sencha CMD, porém, você tem que ficar curioso para explorar esse comando, porque quando você vai lá e digita Sencha, você vai ver que você vai ter toda a descrição de todas as opções que esse comando tem para vocês. E aí você tem, por exemplo, criação de pacote, criação de aplicação, adição de nova view, adição de um formulário, adição de um módulo de usuário, enfim, são coisas, acho que adição de controller, enfim, são coisas que nós vamos vir falar mais para frente, mas o Sencha CMD ele é uma mão na roda para o seu desenvolvimento. E aí ele facilita, inclusive, depuração, por exemplo, do seu projeto. Você tem, por exemplo, uma solução, uma aplicação web que você compila ela, você entrega para o seu cliente final e ele vai todo o código unificado, que é o que o Sencha CMD faz. Chega lá, você descobre que um erro que só acontece em produção. Ele não acontece em um ambiente de desenvolvimento. E aí você fica olhando, como é que eu vou descobrir um erro que está dando um código todo unificado? Você consegue descobrir, claro, mas se você puder facilitar isso, seria melhor. Então ele tem uma maneira, por exemplo, de compilar a sua aplicação no modo testing, que ele chama, menos testing no final da sua aplicação lá, e você vai deixar ele, o código todo destrinchado, sem trocar nome de variável, sem unificar o código. E aí quando você vai testar, você vai encontrar o problema, inclusive, de uma maneira mais clara.
O SenchaSMD ele permite você criar workspaces, enfim, é uma série de funcionalidades que tem dentro do SenchaSMD. Ele permite você rodar os seus aplicativos móveis que você pode desenvolver com Sencha, porque aqui hoje eu vou mostrar para vocês aqui, nós temos o aplicativo rodando no modo Classic e no modo Modern. O modo Modern é o que roda para as plataformas de celular e tablet, e o modo Classic é o que roda para o desktop. Então você tem um comando que você vai utilizar, acho que se não me engano é o Cordo ou o PhoneGap, a gente vai ver isso aí depois também. Mas é interessante vocês se aprofundarem em cima do SenchaSMD. Eu particularmente, tudo que eu aprendi com o SenchaSMD foi lendo a própria documentação dele, porque é muito bem escrita a documentação do SenchaSMD, está embutida dentro do comando de linha, tá? Isso que é o importante. Bem, ele já está aqui esperando por alterações. Quando ele chega nesse estágio aqui, nessa linha de Waiting for Changes, o que ele quer dizer para você? Ele fala assim, ó, a tua aplicação está pronta, está servida lá na porta 2500 conforme você me pediu, e eu estou esperando por alterações. Então isso aqui é interessante, porque quando você for criando novas funcionalidades, alterando classes, alterando, quando ele fala esse Fashion Waiting for Changes, esse comando aqui, essa descrição dessa espera aqui, o que ele quer dizer para você? Ele quer dizer que se você mudar uma variável do SAP, ou seja, a cor da aplicação, ou o tamanho de uma imagem, o endereço de uma imagem, ele vai compilar na hora a aplicação e já vai repetir no que está rodando. Tá? Isso é bem interessante também. Vamos ver como é que ficou a geração do nosso código aqui. Então, legal. Ele gerou a nossa aplicação web aqui, como a gente pode ver. Vamos para o Windows Explorer para vermos como ficou lá também. Que legal. Então, está tudo aqui gerado. O mesmo diretório do Visual Studio Code, né, que a gente está vendo aqui agora no Windows Explorer. Nós vamos para o browser agora e vamos tentar acessar a nossa aplicação. Então, vamos lá. Opa, digitei errado. Lá, ele já detectou o tipo da aplicação, falando que é o First App, e agora ele começa a carregar direto daquele aplicativo que está monitorando o nosso diretório. Então, como eu disse para vocês, isso aqui ele é a primeira aplicação. Aqui, na verdade, aqui, essas três opções aqui tudo a mesma build, depois a gente vai ver lá. Eu vou dar uma destrinchada um pouco na estrutura do código aqui. Aqui na home já tem um grid, e aí vocês vão ver que todas as regiões de cabeçalho de painel, por exemplo, como vocês estão utilizando a versão trial, vai aparecer aqui XJS trial, aqui no canto direito também. Se você der um alerta, um message box do XJS, ele também vai mostrar para vocês que está um XJS trial, porque óbvio você está usando a versão de teste. Vamos lá ver como é que ficou a estrutura do nosso código. Tá? Aliás, antes, deixa eu só fazer um teste aqui, ver se eu fiz corretamente. Eu vou abrir aqui o Developer Tools, eu vou abrir aqui o modo celular e eu vou pedir para recarregar a aplicação. Olha que legal que está acontecendo. Para que aqui no canto direito, eu até deixei selecionado aqui para vocês verem o XHR, o que o socket vai buscar lá, e ele vai buscar um arquivo chamado modern.json. Significa o quê? Que quando eu ativo o celular, eu estou simulando aqui um iPhone, ele
vai buscar o modern.json, ou seja, ele vai buscar a sua pasta da sua aplicação na versão modern. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que isso significa. E quando vocês forem ver, ó, é a mesma aplicação, tá? Certo? A mesma aplicação. E agora eu vou pegar e vou tirar essa opção do celular aqui. É legal que ele já está pronto para readequar o espaço. E eu vou recarregar, vocês vão ver que ele vai pegar um arquivo aqui chamado classic.json. Tá lá, como eu falei para vocês, o arquivo classic.json, que é o arquivo que ele vai buscar para rodar a aplicação no modo desktop. Então, essa aplicação, quando você cria com o SenchaCMD, você cria ela por padrão com o modo Classic e o modo Modern embutido. Se você quiser criar uma aplicação no modo Classic, ou só no modo Classic, ou só no modo Modern, você consegue também. Basta que naquele comando de geração de aplicativo, inclusive vou deixar ele na descrição do vídeo aqui para vocês, basta que naquele comando você especifique lá no final qual que é a geração de aplicação que você quer. Você pode falar assim, eu quero que você gere uma nova aplicação para mim, no diretório lá que você quer apontar, no modo Classic ou no modo Modern, tá? Então isso é possível também, vai de acordo com a sua necessidade de desenvolvimento do que você precisa aí na demanda de chegar para você. Então legal, tá aqui, vamos dar uma olhada então um pouquinho no trecho de código. Vamos para o Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code, como eu falei para vocês, aliás, não falei, vou falar agora. Nós temos o primeiro diretório que identifica a estrutura da aplicação, é o diretório app. Esse diretório é um diretório onde você tem as funcionalidades compartilhadas. Então aqui você vai ter as suas stores, nós vamos ter vídeo aqui no canal só para falar de store, e nós vamos ter, eu acho que não só um vídeo, mas mais vídeos, porque é muito interessante, é muito importante que você aprenda a manipular uma store, a criar uma store, a ter, enfim, N caminhos aí para você lidar com store. Você vai ter, baseado na store, você precisa de model, você tem os seus models aqui já, para poder rodar também essa aplicação que ele está desenvolvendo. Você tem o view, que não é utilizado aqui, tá? Em termos de renderização gráfica, não, porém a única coisa que ele tem aqui é que ele compartilha o controller dessa aplicação com os dois modos. Então isso é bem legal, porque você tem, daqui a pouco eu vou falar do diretório Classic e do diretório Modern, que são os diretórios que são as versões de aplicação, Classic para desktop, Modern para mobile, smartphone e tablet. Aqui o que é legal é que você tem, por exemplo, a possibilidade de desenvolver um controller, um método. Eu vou clicar nesse controller aqui. Eu vou fechar por enquanto o meu terminal. E aqui, o que a gente pode ver nessa classe? É uma classe que herda um view controller, né? Detalhe tem dois tipos de controller no XJS. Tem um controller puro, que é um controller geral de eventos da aplicação, e tem os view controllers, né? Esses view controllers são controllers para controlar aspectos de uma determinada view. Vocês estão vendo que esse método aqui, de item selecionado ou confirmar, são métodos que você vão poder usar tanto na versão Classic para desktop ou na Modern para mobile. E aí você tem o model,
que aqui é um view model também, a gente vai falar disso aqui no canal também, que serve também para ambas as views que nós temos lá no nosso código. Então, vamos ver aqui o Classic primeiro. Então, ó, isso aqui é bem legal para vocês verem. Vocês podem ter uma pasta de recursos no modo Classic e a pasta de fonte, onde você vai desenvolver todo o seu código fonte aqui dentro da sua versão Classic. A mesma coisa para o Modern, tá? A pasta de recursos é mais para você colocar imagens, enfim, depois a gente vai falar disso aí também. Mas vamos ver aqui então a nossa funcionalidade main. Então a funcionalidade main aqui, ela herda um tab panel. Esse tab panel ela vai falar o que ela vai requerer aqui. Então ela requer tanto o main controller, o main model que está lá na pasta compartilhada, tá? E ele vai requerer a lista, que é um componente de lista que está aqui, ó, que deve ser um grid panel, que aqui tem as colunas e como é que é o código para você poder ver isso aí rodando. Esse main SCSS, isso aqui é uma mão na roda, gente, vocês não têm noção de como isso ajuda a gente. Por quê? Você pode agora, isso é uma mudança grande que teve do XJS das versões anteriores para a versão 6. É que você tem agora os arquivos de SAS localizados por funcionalidade. Então, o que isso permite você fazer? Permite você, por exemplo, mudar a cor de algum item da sua tela, da sua funcionalidade, em específico. Ou seja, eu estou numa funcionalidade que é o meu cadastro de cliente. No cadastro de cliente, eu quero que tenha uma cor diferente, um comportamento, um tamanho, um distanciamento diferente, enfim, não importa. Você consegue vir por funcionalidade e baseado nesse arquivo que você vai ter que deixar o mesmo nome do arquivo da funcionalidade que você quer e ele passa a compartilhar isso para você, tá? Isso aqui é bem legal. Você tem, por exemplo, a possibilidade de importar já o estilo do próprio XJS para você ir só mudando alguns aspectos, tá? E aí, se a gente for na pasta Modern, é a mesma coisa, tá? Então a gente vai lá na pasta Modern, olha que legal, ele já vai falar para você, ele vai falar para você que ele vai precisar de um wizard box, que ele vai precisar do layout fit, nós vamos falar de layout também aqui no canal, e aqui já tem o layout que ele vai utilizar. Aqui no controller, ele já fala qual é o controller dele, main e o view model main. Daniel, por que aqui na versão móvel ele não fala que ele requer essas classes em específico? Porque no application, se a gente vier aqui no application que fica dentro da pasta app, ele já vai dar um first app.asterisco, se eu não estiver enganado. Não, desculpa. É no app. No app. No app.js, ele já vai falar para vocês que ele requer todos os arquivos que tiver dentro dessa estrutura de pasta para frente, né, daí para toda a estrutura de diretórios que você tiver, ele vai vir buscar isso e ele vai compilar isso lá dentro do comando de compilação e também do WebWatch, que é o que está rodando agora aqui. Então, com isso, o que acontece? Você, na teoria, não precisa especificar quais componentes você vai precisar usar, porque ele vai fazer esse trabalho todo para você. Eu, particularmente, como eu venho do XJS 4.2, eu gosto de escrever todas as classes que eu vou requerer dentro de uma determinada funcionalidade, porque para mim me remete um controle maior e eu sei exatamente o que eu estou utilizando, eu tenho esse controle. Voltando aqui no Modern, então eu tenho aqui agora a lista, que já estava falando no arquivo green.js ali atrás. E aqui ele vai falar lá o que ele quer. Então ele quer a store de pessoas, aqui são as colunas, lá, o item selected. Isso que é legal, ó, porque tanto aqui quanto aqui, em ambos os listeners, vocês vão ver que vocês vão ter o mesmo apontamento para o mesmo método que vai estar lá no controller compartilhado. Se a gente ver aqui no controller compartilhado, nós vamos ter aqui o on item selected já marcado
para ambas as versões de aplicação. Então isso aqui é bem legal para vocês observarem também. Então esse vídeo aqui é mais para a criação da primeira aplicação, para vocês poderem ver e ter como base de como é que funciona. Eu vou utilizar esse vídeo aqui como base para os próximos vídeos que nós vamos fazer aqui no canal, para falar de storage, módulo e outros conceitos que o XJS traz para a gente. Então é bom que você deixe essa aplicação na sua máquina aí, para que a gente possa desenvolver outras coisas juntos. Então é isso. Eu acho que o que eu tinha para falar no vídeo de hoje era isso. Eu vou pedir para vocês... O que eu vou pedir para vocês agora é que vocês deixem um gostei se vocês gostaram do vídeo, deixem um não gostei se vocês não gostaram do vídeo, o que importa aqui é a sua opinião. Se você viu alguma coisa que eu falei que você queira agregar, ou que eu falei errado, ou que eu esqueci de falar, por favor, comente aí nos campos de comentário. Siga nós nas nossas redes sociais. Nós temos 3 redes sociais aí para vocês seguirem. Se vocês conseguirem seguir nas 3, muito pra gente. Se não, siga na sua preferência. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Um abraço.